Eu gostaria de convidar aqui agora o José Maria Vieira de Novaes, presidente do Conselho do Porto Central, para contar um pouquinho para a gente aí essa obra maravilhosa do Porto. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu, José Maria? Vou colocar lá. Bom, Carlos, obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui conversando com o CDMEC. Eu mesmo já fui do CDMEC lá nos anos 2000, enquanto militei na Metalmecânica, junto com o Zé Emílio, lá no consórcio Metalmec. Então, é um prazer enorme estar em casa, tá? É estar em casa. Eu já fui gerente de suprimentos da Vale e lá nos anos 2000, no início do ano 2000, e eu sei como que era essa briga, né, do capixaba para fornecer para as grandes indústrias, né? Samarco sempre foi um exemplo, desde aquela época, talvez até muito mais do que da Vale, e talvez até mais do que a própria ArcelorMittal, de respeito à comunidade empresarial local, aos fornecedores locais. Então, o que eu vi aqui retrata fielmente que eu vi lá atrás acontecendo, né? Então, parabéns aí pela Samarco aí para esse retorno aí ao projeto de produção 100%. Então, é com muita satisfação que eu vou estar aqui mostrando para vocês o Porto Central e falando um pouco das perspectivas aí futuras do nosso empreendimento. Essa obra começou no ano passado, a gente vai mostrar aqui alguns slides, mas é bom falar... Passa para frente e para trás. Bom, é bom falar, acho que principalmente das perspectivas, porque a obra que a gente está começando agora é uma obra de infraestrutura, onde basicamente o que vão ser construídos aqui são o mínimo essencial para que o porto opere, né? E o porto, a gente tem a visão de que vai ser um complexo industrial portuário no longo prazo, com uma visão muito mais ampliada do que é a obra de hoje, tá? O porto ele foi concebido junto com o Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã foi um sócio nosso até o ano 2019. Então, muito do master plan tem um conceito trazido pelos holandeses, que nos ajudaram muito na fase conceitual. A dimensão é enorme, são 3,5 km de praia, por 7 quilômetros para dentro, a oeste, em terra. Então, as dimensões são muito grandes, né? Você imaginar 3,5 km é quase Cambori inteiro. É como se um quebra-mar tivesse no início de Cambori e o outro quebra-mar no final. Então, mostra a abrangência da área que vai ser preparada para receber terminais e usinas e complexos logísticos dentro da área. O conceito é que os navios maiores fiquem do lado externo e os navios menores vão para dentro do canal a ser dragado em terra, né? O lado 1, aqui, 2, é o terminal de gás natural liquefeito e o terminal de líquidos, de petróleo e derivados. E no lado norte, o número 20, seria onde seria projetado terminais de grãos, de minério de ferro e outros elementos sólidos, né? O terminal de contêiner de grande capacidade seria o número 4, já na área brigada, e o conjunto ali do lado norte seriam instalações para grãos, fertilizantes e para a indústria naval offshore, né? Então, a gente procurou, dentro desse conceito, colocar dentro do Porto Central quem quiser vir para cá. Então, é um espaço que a gente entende bastante democrático, porque a gente é capaz de absorver, a princípio, qualquer demanda, né? Hoje mesmo temos conversado com uma empresa, falou-se de descomissionamento de plataforma, uma empresa americana, que quer vir para cá para montar uma base de descomissionamento de plataforma. Quer dizer, que outro lugar, talvez no Brasil, a gente teria a capacidade de absorver um projeto dessa natureza? Uma empresa que precisa de 1 milhão de metros quadrados de área para fazer descomissionamento de plataforma, receber navio de 10, 12 metros de profundidade e calado, para poder entrar aqui no terminal. Então, assim, é um sonho grande que foi colocado no papel e projetado para isso. Em termos de licenciamento ambiental, nós temos uma licença prévia de todo o complexo industrial portuário.
e as licenças de instalação a gente vai tirando à medida que aquele terminal vai sendo construído. Então, hoje, nós temos a licença de instalação do terminal de líquidos, né? Vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe aqui como é que vai ser, o que vai ser a primeira obra. Então, essa aqui é uma visão artística de como é que vai ser ele funcionando. E além dos terminais em si, das indústrias, Presidente Kennedy tem uma particularidade, né? Presidente Kennedy é o lugar que tem mais sol no Espírito Santo e tem mais vento no Espírito Santo. Então consegue reunir as duas coisas como elementos principais aí da geração solar. Além de estar projetado um terminal de gás natural liquefeito para importação de gás. Então, quer dizer, Kennedy, além de toda a vocação industrial portuária, passa a ter também uma possibilidade de geração de energia limpa, de energia renovável. Os campos eólicos offshore, vou mostrar no slide mais na frente, a maioria das reservas de vento estão exatamente no sul do estado, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. Então, a gente pode se tornar também um polo de geração de energia limpa. Bom, Presidente Kennedy está no extremo sul do estado, na divisa com o Rio de Janeiro, localizado bem no ponto central da costa brasileira, daí o nome central. E, em termos de conexão, uma coisa a destacar é a importância da gente ter uma ferrovia chegando no Porto Central. O porto só fica completo quando tem uma ferrovia, completo no sentido da abrangência de carga, de multipluralidade de carga, de terminais. Nós tivemos já, em alguns momentos ao longo dessa nossa história, a gente começou o nosso projeto em 2012, quando a gente começou as aquisições de terra, mas nós tivemos momentos de muita vibração e muito entusiasmo que a ferrovia estava perto de chegar e momentos de grande frustração, onde as coisas voltaram praticamente a estaca zero. Acho que o acidente de Mariana e depois o acidente de Brumadinho, de uma certa forma, atrapalhou esse processo de ferrovia, porque essa região sul-sudeste vinha num crescente de produção de minério de ferro, e com o acidente, infelizmente, as regras de produção lá em Minas Gerais ficaram muito mais rígidas, até que a Vale e a Samar consigam retomar. O porto, principalmente de Tubarão, reduziu a exportação, e aí não precisou de uma ampliação de capacidade. Então, o Porto Central tinha essa visão de ser um porto que receberia a ampliação de capacidade de minério de ferro, que acabou não acontecendo. E aí isso, de uma certa forma, prejudicou a implantação dessa ferrovia. Até agora, a gente ainda sofre, porque a Vale, que a gente acreditava que tinha obrigação de construir o ramal até a Samarco, ela deixou de ter essa obrigação, não conseguimos entender bem como é que isso funcionou, mas o fato é que hoje a Vale já não está mais obrigada, e o governo federal fala de fazer uma concessão ferroviária no trecho Vitória até Ubu, até Porto Central, Açu, seguindo para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a ferrovia que parecia muito próxima, hoje, para mim, não parece uma coisa mais distante. Mas nem por isso a gente perde a vontade de ter essa ferrovia. Tem uma outra iniciativa de um grupo desenvolvedor que está tentando projetar e desenvolver uma ferrovia que liga o sul do estado a Minas, Goiás e Mato Grosso, um projeto privado, que poderia atender tanto ao Porto Central quanto ao Porto do Açu, que também é uma outra possibilidade de se concretizar. Como é que é a obra, né? A obra a gente pretende, para quem conhece o Porto do Açu, a obra nossa é muito parecida com a do Açu. As condições de dragagem, as condições de mar são similares. A gente precisa construir um canal de 25 quilômetros de extensão para atingir 25 metros de profundidade. Diferente da ponta de Ubu, da ponta de Tubarão, que esses 25 metros está muito perto da costa. Aqui não, aqui está muito longe, né? Aprofunda relativamente rápido, até 14 metros, mas de 14 até 25 é uma dragagem bem longa, um canal de 285 metros de largura. Então, assim, um grande volume de dinheiro despendido nessa primeira fase de obra é para fazer o canal de dragagem. Isso toma 60% do total do investimento previsto nessa primeira fase. É construir esse canal até chegar aos 25 metros perto da costa, né? Então, a outra vertente aí de obra é o quebra-mar.
A gente, para fazer o terminal de líquidos, a gente só precisa construir um quebra-mar, que é o quebra-mar sul, para abrigar os navios de petróleo que vão ficar ancorados ali perto do terminal sul. Então, representa outros 15% do custo total e os dolphins de atracação em si mais 15%. Os 10 a 20% são outros investimentos distribuídos. Com relação à questão regulatória, muito complexo, né, que no Brasil se fazer um investimento em infraestrutura desse porte, a gente precisou de mais de 17 licenças, para vocês terem uma ideia. Tinha licença que, para ter a licença, precisava de uma outra licença, por incrível que pareça. Tá? Então, a gente teve que lidar com esse tipo de situação. Mas passamos por tudo, né, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, todos os órgãos federais aí, IBAMA, ANTAC, Marinha. Temos os incentivos fiscais já todos que possíveis, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. E a gente sofre muito com o IBAMA. O IBAMA, não, infelizmente, é um órgão que não tem infraestrutura de gestão para um empreendimento desse porte como o nosso. E não é só o nosso, né? A diretoria de licenciamento do IBAMA é muito pequenininha e tem que atender não só o nosso projeto, mas uma série de outros projetos a nível federal, e a gente ainda concorre com a Petrobras. E aí fica meio injusto, né? Você está lá na fila e tem um pessoal da Petrobras do seu lado pedindo prioridade lá para o terminal do campo de não sei de onde. Então, não é fácil. Então, ter o IBAMA é muito difícil. A gente tem tentado fazer uma gestão junto ao Estado para tentar estadualizar essa gestão ambiental. Tá? Trazer isso para o âmbito do IEMA, porque no nível da União está muito difícil, muito demorado, e é para nós hoje um gargalo ter que lidar com o IBAMA, pela falta de infraestrutura que o órgão tem hoje para lidar com o nosso empreendimento. Bom, a primeira fase de obra, eu já comentei dela, então seria a dragagem do canal principal, a construção do quebra-mar sul, e esse dolphin preto ali, que seria onde vão ficar os navios atracados e a operação de transbordo. Os primeiros 600 metros da costa vai ser um banco de areia, que vai fazer uma ligação do quebra-mar com a praia. A gente fez essa modificação de projeto mais recente, com o objetivo de economizar um pouco a quantidade de pedra. A quantidade de pedra para fazer esse enrocamento dá aproximadamente 1,5 milhão de toneladas. Nós temos uma pedreira própria, onde a gente produz a 22 quilômetros do porto e vai transportando de caminhão igual uma formiguinha para a beira da praia. Eu vou mostrar uma foto aqui de como é que está isso. Mas, então, a gente ganhou tempo e ganhou dinheiro com essa modificação desse banco de areia, e o quebra-mar, então, começa a 600 metros aproximadamente da linha de costa. O que vocês estão vendo aqui, cor, é o que vai ser construído. Essa parte verde, que é onde no futuro vai ser a área destinada para tancagem de combustíveis e de petróleo, hoje é a nossa área de canteiro de obras. É onde a gente está armazenando as pedras e aonde que a gente vai produzir alguns elementos de concreto que nós vamos usar para suportar a saia do quebra-mar, para evitar que ela desmorone. Então, nós vamos construir esses elementos de concreto ali naquela área. Então, essas aqui são algumas fotos lá do início, né? Começando por aqui, a gente tem a praia. A praia, para quem não conhece, esse extremo sul, chama Praia de Marobá. É uma área bastante plana, arenosa, é um tabuleiro de areia enorme, onde a gente começou, então, essa supressão de vegetação de 40 hectares, onde a gente fez a terraplanagem, a gente já começou aqui a armazenagem de pedra, aqui a parte de canteiro de obra, e aqui, então, é a frente de pedra, de produção de pedra, lá na nossa pedreira, que fica dentro do município de Presidente Kennedy. Mostra aqui em destaque um caminhão já seguindo para esse transporte. E aí é começar do zero, né, gente? É levar linha de energia, não tinha linha de energia, você vai na EDP, não tem capacidade de carga, de conexão, porque para a demanda que vocês precisam, então tem que reforçar a linha. Presidente Kennedy é o último município do sul do estado, né? Então, e de uma economia basicamente rural, então toda a infraestrutura lá é muito pequena, a gente tem que
começar meio que do zero, não só do ponto de vista das utilities, aí, mas também do ponto de vista de, por exemplo, mão de obra, programas de qualificação e formação de mão de obra, difícil, população pequena e tem que começar do zero, não tem nada. A gente conseguiu uma parceria com o IFES, já está funcionando em Presidente Kennedy numa escola provisoriamente cedida pela prefeitura, e a prefeitura de Kennedy fez um convênio com o IFES, vai construir um IFES novo, e o IFES, então, vai operar uma escola para 1.200 alunos. Isso, para nós, é fantástico, porque é o que a gente precisava para qualificar e formar mão de obra, né? A gente imagina que só 400 alunos vão ser ocupados dessas vagas com o pessoal de Kennedy, os 800 alunos vai ser gente da região, que vai chegar para perto, vai mudar para lá, provavelmente, para poder estudar, e, se tudo correr bem, vai ser a nossa mão de obra futura, né? Não só para essa obra, mas para o que vem depois. Então, essas aqui são algumas outras fotos. A pedra, só uma curiosidade, são 2 tipos de pedras separadas que a gente produz e transporta. São as pedras maiores, que vão ficar na carapaça, e as pedras menores, que vão ficar no núcleo. Então, tem essa distinção lá de separação. Mais ou menos 20% das maiores contra 80% das menores. Bom, mas eu queria reforçar que o Porto Central ele não veio para ser um terminal de líquidos. Essa não é a visão única do Porto Central. O Porto Central vem para ser um indutor de desenvolvimento, de crescimento daquela região sul do estado. O sul do estado vem sofrendo muito nos últimos anos, comparado, por exemplo, com o crescimento que aconteceu no norte do estado e com a Grande Vitória, né? A Grande Vitória já teve esse crescimento na década de 80, 90, 2000. O norte pegou uma carona enorme com essa questão do incentivo da Sudene, muitas indústrias passaram a se localizar na região de Linhares, Soretama, e mais recentemente também Aracruz, né? Fruto aí da Jurong, do terminal da Suzano, e mais recentemente da Imetame. E o sul não, o sul está lá meio estagnado, está meio paradão, né? Tem a indústria do granito forte, de rochas ornamentais forte em Cachoeira Itapimirim, mas meio que só isso, né? Então, a gente acredita que o Porto Central pode ser uma âncora para esse desenvolvimento da região sul. E aí nós estamos falando de metalmecânica nessa segunda fase que a gente acredita que vai chegar na sequência da construção desse terminal de líquidos. Que uma vez que a infraestrutura está criada, está construída para abrigar o terminal de líquidos, é grande parte da infraestrutura necessária para que os outros terminais saiam do papel, né? Então, você imagina um terminal de grãos, de fertilizantes, um terminal de minério de ferro, carga geral, né? Um terminal de contêineres, tem áreas industriais. Quer dizer, aí a gente começa a ver a coisa crescendo em termos de mão de obra, de oferta de serviço, de oportunidade de negócios, que vai vir ao longo dos anos, né? Então, isso não é um projeto para amanhã, isso é um projeto para sempre. É uma área que a gente imagina que durante 20 a 30 anos ainda vai ter área suficiente para ser ocupada, né? É uma área onde quem quiser chegar lá, o investidor, ele é um provedor de infraestrutura, ele não é operador de terminal, ele não é operador de carga, então não é um porto dedicado, é um porto que está aqui para ser compartilhado, multicarga, multipropósito, multiusuário, né? Então, eu acho que o sucesso do Porto Central vai ser o sucesso de todos, porque as oportunidades estão abertas para todos, não só do ponto de vista de investimento, como também de prestação de serviço e de emprego. Então, só o último destaque aqui da apresentação, para falar um pouquinho desse projeto de eólica offshore. No IBAMA, já existe uma série de empresas que se habilitaram a desenvolver energia eólica offshore no mar, justamente na região próxima, que é o Porto Central. Existe uma série de empresas já, está aqui listadas, desenvolvendo, então, essa tecnologia.
esse processo está demorando muito, a meu ver, e ela passa por uma questão regulatória. O mar é da União e tem empresas privadas querendo usar o mar para gerar energia. Então, quem que tem um direito sobre as áreas? Há uma discussão do direito. No petróleo, faz-se um leilão, quem ganhar desenvolve seu projeto. Mas se você fizer um leilão, não vai dar ninguém, porque fica muito caro. Gerar energia eólica não tem o mesmo apelo de produzir petróleo. E, ao invés de pagar, deveria haver um subsídio para que haja esse início de geração. Então, esse negócio está meio agarrado, né? É o ovo e a galinha. Não tem o leilão porque não há interesse, mas tem interesse se não houvesse um leilão. Então, a coisa está meio agarrada, mas o fato é que eu acho que numa visão de médio e longo prazo esse negócio vai acabar acontecendo, porque é a tendência ao futuro, né? Energia limpa. Então é isso, gente, que eu quis trazer para vocês. Fico à disposição aí para maiores observações e novos comentários. Obrigado aí. A gente tem mais 10 minutos aqui para perguntas e respostas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar a presença do Zé Maria, agradecer novamente. Zé Maria, você falou muito ali do desenvolvimento do porto e da região, do estado. Eu vi a questão um pouquinho, né, que está preparado para terminais, para todo esse processo. E com relação também a essas outras áreas de despontamento aqui no país, como data center, é algo que se enxerga também como promissor ali para esse setor? Com relação a data center, tá ouvindo? Com relação a data center, o que eu escuto, né, e em linha com o que você está falando, vão ser desenvolvidos principalmente os lugares onde você tem uma engenharia de base de geração de energia limpa, né? Você vê que aqui no Brasil, onde está se despontando, é lá no Porto de Pecém, em Ceará, né, aproveitando lá o potencial eólico forte lá e solar da região. Eu acho que aqui é uma oportunidade também, né? Mas precisa de estar mais ligada a essa questão da eólica offshore. Senão, eu acho que não vai ter energia suficiente nessa energia renovável. E que eu estou vendo que há muita pegada dos novos data centers, né? Tá linkada a uma energia renovável. Solar, acho que não cabe, porque seriam áreas tão grandes aí para gerar a energia do data center, que eu acho que vai ter que caminhar junto com a eólica offshore. Nós temos, quando você falou os números, a gente consegue observar a grandiosidade do porto. O porto realmente é um tamanho de uma capacidade incrível. Pelo que você falou aí, eu acredito que vai ter capacidade para navios acima de 400 mil toneladas, é isso mesmo? Eu esqueci de comentar isso na apresentação. Continuei ainda não. Vamos, depois você me responde aí o geral. E eu acredito que pelos dados que você falou e pelos alguns portos que a gente conhece, seja mais ou menos isso, entre 400 mil, alguma coisa assim. Mas temos alguns desafios, né, interessantes. O primeiro desafio é concluir essa obra, conforme você falou. Agora, pós-concluído, temos também, pela grandiosidade do porto, que é realmente algo bem gigante, né? Pela capacidade de área, pela capacidade construtiva, pela capacidade da sua profundidade e tudo mais. Mas, e para completar isso, para a gente ter uma taxa de eficiência, uma taxa de utilização, vocês têm uma curva de quando que nós chegaremos a um número onde ele seja viável economicamente? Bom, com relação à capacidade, realmente faltou aqui eu colocar. O porto ele foi projetado para receber os maiores navios para cada tipo de terminal. Então, por exemplo, terminal de líquidos, o maior navio é o VLCC, que é o que transporta 2 milhões de barris, e ele pega, em termos de tonelagem, em torno de 320 mil, porque o óleo é mais leve, né, por exemplo, do que o minério de ferro, mas ele tem as dimensões do Valemax, né? Então, 23 metros de profundidade e 400 mil, 450 mil toneladas de carga, né? No caso, se fosse um navio de sólidos, né? Mas são aqueles navios. No caso do GNL, a gente projetou para o K-Max, que é o máximo que seria equivalente a um Panamax de 70 mil toneladas, e assim por diante. O terminal de container ele tem 19 metros de profundidade,
para receber os grandes conteneiros, navios que não operam hoje no Brasil e poderão passar a operar, além da questão do terminal, ter 700 mil metros quadrados de área. Então, além de ter a capacidade portuária, ele também vai ter uma capacidade de pátio de armazenagem para 1,4 milhões de teus de ano de movimentação portuária. Então, esse foi o dimensionamento. Com relação à questão do plano, né, da curva, a gente está trabalhando muito forte para colocar o terminal de líquidos para operar em 2028. Né? Então, todo esforço nosso está concentrado nesse terminal. Os demais terminais a gente aguarda um pouquinho para o futuro. Por quê? Porque se a gente fosse focar neles, eles não pagam a conta. Entendeu? Quem paga a conta é o petróleo, por causa do volume que vai ser movimentado lá. Então, assim, vamos focar e botar o terminal de petróleo. Depois dele, a gente consegue trabalhar nos demais. Né? E como eu te falei que a gente não é o dono da carga, a gente vai estar sempre aguardando um operador portuário, um interessado, chegar para perto da gente, a gente desenvolver esse terminal junto com ele. Né? Porque o que a gente faz é prover a infraestrutura, mas a operação portuária, o terminal, os equipamentos, vai ser da responsabilidade do nosso parceiro comercial. Então, esse desenvolvimento vai depender muito de como é que vão ser esses avanços, não só da implantação do terminal de líquidos, aguardando isso acontecer, mas também depois dos avanços comerciais com os parceiros interessados nesses novos terminais. Eu imagino que o descomissionamento também possa vir logo no início, né? Ou não? Uma vez que a gente consiga equacionar essa infraestrutura inicial de dragagem quebra-mar, aí o terminal de descomissionamento de plataforma já pode vir na sequência. A gente tem hoje 3 desenvolvimentos, basicamente. Um terminal de grãos, um terminal de contêineres e o descomissionamento de plataforma. Mas ainda num ambiente de desenvolvimento de negócio, tá? Ainda num ambiente de estudos, de viabilidade, né? E só vai para frente depois de concluída aí a etapa do petróleo.